Olá, meu nome é Andréa Portnoy, eu sou psicóloga e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O nosso programa hoje está maravilhoso porque nós trouxemos aí uma pessoa muito top. Um professor de dublagem, um ator, uma pessoa fantástica. Sidney Dias, gratidão, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, feliz de estar aqui. Beleza. Sidney, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. Se você puder contar como que você acabou indo entre tantas profissões para o mundo da dublagem, esse mundo mágico, né? E muitas vezes ele está no cotidiano de todos, porque todo mundo vê em algum momento algum filme, né? Alguma coisa Verdade. assim. Por favor. Obrigado. Bom, eu nasci em 63 no Rio de Janeiro, né? Sou carioca e desde pequeno já queria me vestir de Peter Pan, já queria colocar, carnaval, para mim a alegria era poder botar uma fantasia de pirata. Então, quer dizer, a parte do ator, porque o dublador, inicialmente ele tem que ser ator. Não existe a profissão de dublador, tem a profissão de ator e uma das vertentes do ator é trabalhar com dublagem. Interessante. E não imaginava a dublagem, via tudo que a gente vê quando é pequeno na televisão é dublado, e a gente não imagina. A gente acredita que aquilo ali seja a voz original daquela pessoa que você gosta. Mas a maioria do material é estrangeiro e tudo que você ouve é dublado. E crescendo, fiz uma formação normal, administração, fui trabalhar em banco. A minha sorte foi trabalhar no Banco Nacional, porque no Banco Nacional ele proporcionava para os funcionários, se ele quisesse ser um atleta, ele bancava você ser um atleta para você poder até competir em Olimpíada. Que bacana. Quem queria ser ator, ele bancava cursos de teatro, bancava peças de teatro para que a gente pudesse fazer, se aprimorar e se apresentar. Eu era do Rio, apresentar em São Paulo, BH, Recife, bancado pelo banco, você sendo funcionário do banco. E aí me formei como ator. O Banco Nacional, naquela ocasião, patrocinava o Ayrton Senna. O grande patrocinador, né, o grande funcionário do Banco Nacional naquela época era o Ayrton Senna, né, levava o nome do colégio. Isso, perfeito. Né? E com isso eu fiz teatro, me formei em teatro pelo banco, com a ajuda do Banco Nacional, e a partir daí me aprimorei fazendo curso de dublagem na Herbert Richards, na época. E uma das mais famosas, né? Eu acho que não tem um que não assistiu um filme daquela época lá que fala a versão brasileira. Herbert Richards. É clássico, né? Seja de onde você estiver, a idade que você tem, até hoje tem, você vê Titanic, a versão brasileira é Herbert Richards. Hoje em dia se perdeu um pouco pela quantidade de casas que trabalham com dublagem, a identidade de colocar o nome da casa no início do filme se perdeu um pouco com a prática, né? Os filmes agora estão em vários streams e tal, mas a Herbert Richards é uma das clássicas, né? Eu tenho orgulho de ter feito e ter vindo para São Paulo e ter participado de um curso com a Márcia Gomes da BKS. Ah, perfeito. E a BKS ainda hoje está em atividade e é uma das grandes aqui de São Paulo. Que bacana. E você, no meio artístico lá, quando você ia lá para os ensaios ou ia fazer a apresentação lá, era prazeroso ou tem hora que você fala, não, isso aqui eu estou sendo obrigado a fazer? Sempre prazeroso. É aquele tipo de profissão que a dublagem também me proporciona, de falar, ainda bem que eu estou acordando para trabalhar com isso. Independentemente da idade, enquanto você tiver um sopro de vida, você tem voz para falar, então você pode trabalhar na dublagem tranquilamente. É uma boa leitura, mas basicamente tendo voz para poder expressar alguma coisa, você pode trabalhar em dublagem. Ou seja, o que é legal é o seguinte, a grande maioria das pessoas, nas suas atividades, não vê a hora de chegar e falar sextou. E você consegue falar segundou. Consigo falar segundou. Sábado, domingo, e a gente também trabalha sábado, domingo hoje em dia com o home office, a gente trabalha em home studio. Perfeito. Então, quer dizer, as barreiras, né, até regionais foram quebradas. Consigo fazer trabalhos para o Rio de Janeiro, o pessoal do Rio consegue fazer trabalho aqui para São Paulo. Sem sair de lá, né? Sem sair de casa, né? Perfeito. Sem sair da sua localidade. Isso é muito bom. É isso que a internet nos proporcionou, né? Muito bom. A gente tem que tirar as melhores práticas de tudo que a vida oferece para a gente, né? É verdade. E no começo também, às vezes, era um pequeno tabu, né? Falando, não, se ele não vir aqui no estúdio, a gente olhar
semblante dele, não sei o que, isso tudo caiu por terra, né? Caiu por terra, porque no início, quando começou a pandemia, que foi quando a gente foi forçado a montar os home studios, não existia um equipamento bom dos grandes estúdios para captar o áudio da sua casa. Então a gente tinha que ter uma estrutura muito boa. Hoje em dia, uma média estrutura em casa, com os estúdios mais capacitados, qualquer tipo de áudio chega bem e consegue ser bem trabalhado, e misturado com quem gravou no estúdio, não se percebe a diferença. Que bacana, porque tem os filtros lá também, né? Exatamente, a tecnologia foi sendo aprimorada em relação a isso. É lógico que você tem que montar uma estrutura com uma acústica boa, né? Ter o seu áudio, uma boa captação, um microfone bom, mas aos poucos você pode montar o seu home studio com calma e oferecer um bom trabalho para quem te contrata. Que bacana. Ô Sidney, no teatro, quando você fazia, dava aquele frio na barriga que o pessoal fala? Dá. Mas a melhor coisa é o frio na barriga. O dia que você não tiver frio na barriga para entrar, para vir para entrevista, eu tive um friozinho na barriga. Mas assim, a gente tem que ter... É gostoso, né? É gostoso porque assim, chama um pouco da responsabilidade. Quem não tiver o friozinho na barriga é porque não está ligando para aquilo que ele está fazendo. Quem liga para o que vai fazer tem a preocupação de fazer bem feito. Então o friozinho, na verdade, é aquele temor que você vai prestar um bom trabalho. Quando você está fazendo ele, aí o friozinho já foi embora, você fica tranquilo, relaxado. É muito bom, tem que ter. Legal. Você lembra o primeiro trabalho de dublagem que você fez? Nossa, eu lembro... Esse também deu frio na barriga, deu? Total. Eu lembro muito bem porque foi em 97, eu tinha acabado de fazer o curso da Herbert Richards, e nessa época, década de 90, os filmes não eram dublados direto para o cinema. Primeiro saía legendado e depois é que ia ser dublado se fosse sucesso. Eu vi Titanic no cinema, legendado. 2 dias depois a gente usava o pager, que era que ele vibrava, ele fazia um somzinho, você ligava para aquele número, então era a Herbert Richards me chamando para dublar. A gente nunca sabe o que a gente vai dublar, só no dia. Chego lá, vejo Titanic. Não vem antes, assim, qual filme e tal. Você não se prepara, você não fica sabendo, não sabe se é desenho, se é filme, se é série. E quando eu chego lá, vejo que é Titanic, eu falei, não acredito, eu já vi esse filme todo agora no cinema. É lógico que eu fiz um monte de vozeria são pequenos papéis, pontas, né? Mas o primeiro que me vem à mente foi na Herbert Richards, foi o Titanic, que até hoje a dublagem não foi redublada, a dublagem é mantida até hoje. Muito bem feito, né? Que legal. Não tem como esquecer. Mas para cronometrar o tempo, né, é difícil pela boca da pessoa, né? Exatamente. Então eu estava lembrando agora, né, a palavra sempre, né, que em inglês é always, né? Então, se você for mudar, por exemplo, em japonês, itsu tomani. Olha, é muito grande, então você tem que adaptar, né? Adaptação, Por isso que se chama versão brasileira e não se chama tradução simultânea. Ok, perfeito. Porque o tradutor ele tem a permissão de fazer uma pequena adaptação em algumas palavras, justamente para poder caber na boca em português. O mandarim ou uma língua um pouco mais rebuscada, um pouco mais, bem mais diferente do que as línguas ocidentais, ele é um pouco mais difícil, tem que ter um tradutor especializado que entenda de dublagem, para que ele possa fazer a transformação, ou seja, virar uma versão, uma permissão de mudar algumas palavras. Hoje tem algum equipamento que mede o tanto que você vai fazer da ênfase da boca lá do personagem? Como que é o direcionamento para você? Tem um equipamento que ele funciona mais ou menos como um karaokê, as letras vêm passando, então tem um ponto de corte aqui, a partir do momento que elas passam você tem que falar naquele momento, chama Dub Station, mas poucos estúdios, isso vem de Miami, e aqui em São Paulo tem só um estúdio que trabalha com isso, e em Campinas tem 2 estúdios que trabalham com esse sistema. Tem gente que não se adapta, prefere usar o texto no papel ou o texto na tela para fazer o seu trabalho. Mas muita gente, principalmente os novos, as palavras vindo tipo karaokê fazendo a dublagem, o pessoal prefere. Mas ele é caro, e aí ele sim mede a quantidade de palavras, mede a quantidade de tempo para cada palavra, ele vem em tamanho maior para uma palavra mais, falando com mais lentidão, vem bem apertadinho quando você tem que falar rápido aquela palavra, ou seja, ele faz toda a métrica necessária porque ele trabalha com software para isso. Né? Entendi. E é comum repetir várias vezes, né? Sim, você, de primeira, tem muita gente que já tem um boneco é que quando você já faz um ator há muito tempo, né? Tipo o Mário Jorge no Rio de Janeiro, que já faz o Ed Murphy,
Se der um texto para ele, na mão dele, e falar, ó, é o Ed Murphy que vai fazer, ele já faz a leitura como se fosse o Ed Murphy falando. Tá. Ele incorpora o personagem. Já incorpora o personagem, já sabe exatamente onde ele vai respirar, O jeitão. Perfeito. Então, na hora que solta para ele gravar, ele já vai gravando de primeira, porque ele já está acostumado. Uma ou outra vez porque é impossível lembrar de todas as pautas que têm que ser dadas, aí volta, faz de novo, mas é muito normal você voltar, fazer de novo, até alcançar a perfeição. Nem tudo é feito de primeira. Tá. Os coadjuvantes, então, tem um pouco mais de dificuldade porque eles não têm um parâmetro, né? Exatamente. E no Brasil, né, e o Brasil é considerada a dublagem, a melhor dublagem do mundo, é a dublagem brasileira. Porque a gente tem o cuidado de fazer um trabalho artesanal, um trabalho artístico em cima da dublagem. E não só descrever o que o ator está falando. A gente consegue incorporar dentro daquilo que o ator fez. E aqueles que não fazem, os mais conhecidos, Ed Murphy, né, Brad Pitt, ou seja, a grande quantidade de pessoas no filme são feitos pelos dubladores e é a grande massa, né? O dublador é um operário da voz. Então, independentemente de quem ele está fazendo, seja o protagonista ou coadjuvante, ele vai emprestar a voz dele da melhor forma possível. Legal. Você já dublou o Morgan Freeman, né? Eu já, teve um filme. Aí você teve que assistir alguns filmes dele antes para... Eu acabei assistindo, porque assim, foi feita uma redublagem de um filme que ele fez, e o dublador original, ele tinha falecido. Né? O Morgan Freeman é conhecido por ter 2 ou 3 dubladores que já fazem ele ao longo da carreira dele. E o cliente, que era a Warner na época, ele fez um teste para ver quem pode fazer a voz. Então, dentre 4 colegas, eu consegui fazer o papel dele. Então, para fazer o teste, eu assisti bastante filme dublado, bastante ele originalmente também, para saber onde é que ele ia respirar, o período que ele vivia naquele momento do filme, pude fazer isso, né? Então, acredito que deve ter ajudado um pouco para eu passar testes e conseguir fazer o Morgan Freeman, foi muito bom para mim. E quando que surgiu a ideia de você começar a dirigir e também montar escola, treinamento para novos profissionais? Assim que eu vim para São Paulo, em 2000, na verdade eu vim em 2004. Em 2000 a tecnologia na dublagem melhorou, virou tudo digital, foi a melhor coisa. Foram redublados vários filmes que tinham sido lançados em VHS, passaram para DVD. Eu pude participar de um estúdio que trabalhou com vários filmes dos anos 80. Isso me deu bagagem para que eu pudesse montar uma estrutura de ensino, que no próprio estúdio que eu trabalhava se davam aulas de dublagem. Então tem muita gente interessada a partir de 2005. Então, de 2005 para cá, eu venho dando aula de dublagem em alguns estúdios e atualmente no Senac e uma outra instituição que é o Wolf Maia. Perfeito. Você tem recomendações para um dublador? Gelado, coisa muito quente, não ficar de fogo aí nas palavras, tem alguma coisa assim? Recomendação que até um atleta tem que ter, assim, o dublador ele trabalha com a voz. É lógico que ele tem que cuidar do corpo, né? A estrutura do corpo ajuda tudo na voz. Então ele tem que cuidar também, ter um bom sono, não fumar, o gelado moderado, bebida alcoólica bem moderada também. Agora, muita leitura em voz alta é importante, porque ele vai se aprimorar. Mesmo na casa dele sozinho. Mesmo na casa dele sozinho, e em qualquer momento que ele tiver, pegar a primeira revista, a leitura em voz alta tem que ser uma leitura de um texto que ele nunca tenha visto antes. Porque na dublagem você não vai ver o texto antes. Então você, de primeira, tem que conseguir ler sem se atropelar com as palavras. Então, além de cuidar do corpo, da voz, do sono, ele tem que ter uma boa leitura para se tornar um bom dublador, né? Perfeito. Qual é a orientação para quem vai dublar? Desenho, tipo de voz diferente, e o filme normal sério? O desenho, muita gente tem facilidade. Tem gente que entra na dublagem, faz o curso, porque já tem uma vozinha diferenciada, já consegue fazer 2 ou 3 vozes diferentes. Na verdade, é chamado de voz caricata. Alguns filmes também trabalham a voz caricata. Quando a pessoa não é velha, tem que fazer uma pessoa muito velhinha. Então, ou até uma criança, né? Ou até uma criança. A característica da dublagem de fazer criança vem desde a época em que as crianças não podiam trabalhar. Então, as mulheres faziam todas as crianças. Se você pegar um filme dublado até o início dos anos 80, todas as crianças do filme, obrigatoriamente, eram feitas por mulheres. As crianças passaram a dublar a partir dos anos 80 para cá. Então, a mulher tem a flexibilidade de poder fazer um menininho muito bem e uma menina, claro, com bastante facilidade.
E o caricato é muito da pessoa. Você tem que imprimir algumas características, colocar um pouco mais agudo, ou jogar lá para cima, para trabalhar o caricato. E o desenho desprende muito da sua voz. Tem que trabalhar com muita força. Ok. Com a chegada da Netflix aí, aumentou muito o trabalho dos dubladores também, né? Com certeza. Netflix foi a primeira, foi bom você falar do Netflix. Foi o primeiro streaming no Brasil, né, chegando ao Brasil, fora das TVs a cabo normal. E se criou um padrão Netflix de confidencialidade. Os estúdios agora têm câmeras, etc., para entrada com biometria. Porque se não tivesse controle, o Netflix não manda material para o estúdio. Porque existe muita espionagem nesse meio, a gente nem imagina. Mas assim, o padrão Netflix se estendeu para os outros streams que chegaram, né? A Amazon Prime, etc., vários outros, pegaram todo esse esquema de segurança baseado no que o Netflix fez. Então, e hoje em dia você tem o celular, né? Você tem em casa o streaming e você trabalha para dublagem, se estendeu bastante com isso. Maravilha. Ô Sidney, nós estamos aí nos instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, Obrigado. tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os internautas, aqueles que têm o desejo de trabalhar como dublador, qual que é o caminho das pedras que quiser percorrer e também os seus contatos. Ok, obrigado. Bom, quem quiser se tornar um dublador, inicialmente tem que fazer um curso de ator. Tem vários cursos que você pode procurar na sua cidade, na sua localidade, como ator, que fornecem, na verdade não fornecem, ele habilita você para tirar o DRT do Ministério do Trabalho. A partir do momento que você tem o DRT, você está habilitado a trabalhar com dublagem. É necessário fazer um curso de dublagem? Não necessariamente, mas é interessante para que se aprendam as técnicas. E também tem diversos cursos, a internet está recheada deles, para que você possa procurar fazer um curso de dublagem, se aprimorar até para se habilitar para um teste ou alguma coisa no sentido. E boa sorte, né? É um mundo que está em expansão e maravilhoso de trabalhar. A gente consegue estar em Hollywood trabalhando aqui em São Paulo. As suas redes sociais aí? Eu trabalho só basicamente com o Facebook, é Sidney Dias, mas existe uma Dublapédia, que também Sidney Dias Dublador, você consegue ver os meus trabalhos. E meu telefone é 11 São Paulo, 9993 9796. Perfeito. Sidney, obrigado, viu? Eu que agradeço. Volta outras vezes aí. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos a esse fabuloso dublador, diretor e também mestre em lecionar para pessoas que estão começando a parte de dublagem, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.